Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cante esse infeliz grito a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Canta com força, vai igreja, esse infeliz. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este Gritou a infeliz Deus e foi ouvido. ouvido. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós agora, amados irmãos e irmãs, viveremos durante este tempo que antecede Pentecostes, 50 dias, essa escuta deste livro tão extraordinário que se chama Atos dos Apóstolos. Interessante, eu tenho dito isso e vou repetir durante esses 50 dias, para a igreja se contextualizar, para a igreja católica entender qual foi o contexto que Lucas estava escrevendo esse livro. Porque a gente às vezes fica imaginando que o fato está ocorrendo e o escritor está escrevendo. Ele está vendo os acontecimentos e está ali imediatamente já colocando no papel. Não. A transmissão, ela não era nem por escrita, ela era oral. Ela era passada de boca por boca para outra pessoa. Só que a igreja já está estabelecida, organizada. Já estamos aqui quando o Lucas começa a redigir esse livro, os Atos, nos anos 80, 90, depois dos acontecimentos. Jesus morre no ano. Ele morre com quantos anos? Lucas está escrevendo no ano 80. A comunidade já está organizada, já está sentadinha no banco, igual vocês. E por que ele está escrevendo para a comunidade organizada, para a comunidade já estruturada, para que aquela comunidade organizada, estruturada, não perdesse esse ardor vivido pela igreja das origens, a igreja primitiva. Porque qual é a grande fragilidade nossa? Depois de um certo tempo começamos a nos esfriar. Diga, Padre Edmilson, começar é para muitos, perseverar é para poucos. Qual é a tentação durante esse processo de perseverança? Desanimar. Isso faz parte de todo ser humano.
Chega um dado momento que a gente vai perdendo o entusiasmo, o fervor, a loucura, a paixão. A gente vai colocando outras coisas à frente, vai priorizando outras coisas à frente. Nossa vida de oração, por exemplo, um parêntese. Se a gente fosse priorizar a nossa vida de intimidade com Deus na proporção que nós priorizamos o uso dos nossos celulares, a gente gasta mais tempo no celular hoje do que com Deus. Observa. É uma coisa que impregnou em nós, que parece que a gente não consegue viver mais sem. A gente dá boas horas para o aparelho e quase nada para nosso Senhor. Observa. E ainda disfarçamos de rezar com o celular, e quando chega a mensagem fica cheio de curiosidade, de querer responder. Em nome de. Felizmente, mas é uma grande verdade. Então a igreja está passando, já está organizada, já está estruturada. Mas agora Lucas quer animar a igreja. E ele faz de que forma? Escrevendo para a comunidade, para a igreja daquele momento, como que era a igreja primitiva. Relembrando os acontecimentos. Na verdade, ele está contando esses fatos e acontecimentos para animar a igreja. Porque qual vai ser a centralidade agora dos Atos dos Apóstolos? Começa com Pedro, depois Filipe vem ali um pedacinho só no capítulo. Ele está na Samaria, começa a acontecer coisas extraordinárias com a pregação de Filipe. E depois vai entrar uma outra figura, a partir do capítulo 9, que é Paulo. A conversão de Saulo. Mas tanto Pedro, Filipe e Paulo vão trazer para o centro da sua pregação Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo que passou pela morte e morte de cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou. Essa vai ser a frase utilizada por eles o tempo todo. Quando o sumo sacerdote, o guarda do templo, os saduceus, chega diante de Pedro e começa a colocá-lo contra a parede, o que Pedro vai dizer a eles? Não fomos nós que curamos esse paralítico aqui, ó. Não foi no nosso nome, no nome pessoal, meu nome Pedro, meu nome João. Não foi no nosso nome pessoal. Foi no nome de Jesus que vós matastes, prendendo-o numa cruz, mas que no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Essa vai ser a pregação. Fica atento durante as missas desse tempo pascal para você não perder. O centro vai ser Jesus Cristo ressuscitado, que passou. E aí esse Jesus crucificado, mas que ressuscitou, ele agora vai começar a operar por meio dos seus apóstolos. E ele vai operar por quê? Para que cada vez mais aqueles que estão vindo de religiões tradicionais, como quem servia ao judaísmo, enraizado na lei judaica, quem vivia o paganismo, prestava culto a outros deuses, a outras divindades, agora vem para a novidade que é o cristianismo. E para aquele povo se converter, só era possível se eles começassem a ver a presença do reino de Deus. Agora, por meio dos apóstolos, através dos sinais e prodígios. Por isso que a leitura de ontem, quem foi à missa, dizia assim, ó, com grandes sinais de prodígios, grandes sinais, Pedro, com grandes sinais de poder, os apóstolos, não só Pedro, davam testemunho da ressurreição do Senhor. Que testemunho era esse? Não só um testemunho de fé, mas davam testemunho daquilo que eles operavam no nome de Jesus. Demoniados eram libertos, doentes eram curados. Domingo, a leitura de Atos dizia que quando Pedro ia passando, fica imaginando a cena. As pessoas pegavam os doentes nas macas,
nas camas. Olha que loucura. E colocavam na beira das estradas por onde Pedro ia passar, das ruas por onde Pedro ia passar, para que a sombra de Pedro atingisse aquele enfermo, porque só a sombra de Pedro já curava. Mas era Pedro o curador, não, o curandeiro? Não. Pedro só era um instrumento do ressuscitado. É a forma que nosso Senhor se utilizou para provar para todos os descrentes que ele já não estava morto, mas que ele era o vivente. Agora uma perguntinha para a Igreja Católica. Lucas estava chamando a atenção da igreja dos anos 80. Eu estou chamando a atenção da igreja do ano de 2022. Jesus mudou de endereço. O céu de Jesus agora é um outro céu. Ele está agora em Marte. Não, ele foi para Saturno. Não. Olha a carta aos Hebreus, para animar a igreja onde a carta está sendo dirigida naquele momento também. O autor da carta aos Hebreus vai dizer para aquela comunidade cristã: não, Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. Olha para o seu irmão e anima ele dizendo: Ele não mudou. Ah, ele trocou de telefone, padre, eu não sei mais qual é o telefone de Jesus. Se você quiser o telefone de Jesus, lhe dou agora. Reza. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Esse é o telefone de Jesus. Reza. Reza. E olha, hoje a liturgia traz uma outra figura que para nós ela é importante, nós não podemos perder de vista. Que também é uma figura presente nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, como acabamos de ouvir no Novo. No Antigo Testamento, vocês vão ouvir da boca do salmista: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, ele acampa e o salva. E na primeira leitura de hoje, nós acabamos de ouvir aquilo que o Senhor nos revela hoje de uma forma extraordinária. Porém, durante a noite, os dois estavam na cadeia, na prisão. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair. Diga comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Nós não podemos perder de vista que nós temos esse auxílio. Aliás, nós temos inúmeros auxílios, mas hoje eu quero parar nesse auxílio. Há um anjo também que me foi dado. Como é que chama meu anjo e o seu anjo? Anjo da guarda. Que não nos foi dado para ser um enfeite, não, para ser um auxílio nos momentos inoportunos, nos momentos aonde a gente não tem para onde se direcionar, nós estamos perdidos, confusos. É nessa hora que o anjo da guarda vem e nos redireciona, nos posiciona, nos direciona, nos coloca no eixo. Olha que lindo, o anjo veio durante a noite e tirou os dois da prisão, misteriosamente. São mensageiros de Deus essas figuras, mediadores, protetores, ministros da justiça divina. Os nossos antigos pais, Abraão e outros tantos, tiveram suas experiências. Jacó, que luta com o anjo, com essas figuras, com esses seres espirituais, às vezes estão esquecidos por nós. Eu faz tempo, graças a Deus, tem um bom tempo já que antes de já estou deitado na cama, embrulhado,
eu viro o pescoço para o lado antes de fechar o olho e rezo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. É a minha última oração da noite, deitado. Aí ali eu apago e acordo no outro dia. Nós precisamos ter essa comunhão com esses seres espirituais. Principalmente com esse nosso amigo. Nós vamos ver hoje nessa leitura, Lucas mostrando Pedro e João, eles estão fazendo uma oposição ao sinédrio. Não, eles não estão se rebelando contra. Porque qual é o segredo hoje aqui? Não é que eles não querem acolher, acatar a proibição. Porque qual é a proibição? Nós não queremos mais que vocês falem nesse nome. Mas nessa hora, Pedro e João preferem, numa questão de juízo, de consciência, com coragem e humildade, a obediência a Deus em primeiro lugar. Igreja Católica, obediência a Deus. Quero falar aos católicos do planeta Terra, obediência a Deus. Se a tua obediência a Deus for sincera, você nunca vai aceitar nada que vai te levar a desobedecê-lo. Igreja, acorda. Acorda. É doloroso quando você vê um católico, doloroso, se posicionando. Esses dias atendi um. Ah, padre, eu acho que em certas situações eu sou favorável ao aborto. Pena que não foi ele o abortado, né? Nem ia se posicionar, que ela teria sido matado no ventre. Não, em hipótese alguma, em questão de consciência, nós não podemos aderir, se um dia se estabelecer no Brasil uma determinação tal que precisa ser obedecida como lei do Estado. Nós cristãos, se nós desobedecermos, nós não estamos indo contra tal lei. É questão de juízo. Primeiro, obediência a Deus. De juízo. De convicção. Prefiro a morte do que ceder a essa determinação. Nós precisamos cada vez mais estar firmados, filhos, nessa obediência, em primeiro lugar a Deus. Doa quem doer. Não cedo. Não aceito. Não concordo. Dom Bosco, quando ele queria formar o coração dos seus jovens, ele se esmerava em querer formá-los bons cristãos, mas honestos cidadãos. Pessoas de bem. Que vivem na sociedade, mas como pessoas de bem, convictas. Aqui a gente pode olhar uma insubmissão por parte de Pedro e falar, olha como que Pedro está se rebelando. Não, é questão de juízo. Por isso que os cristãos no primeiro momento, eles se tornam um espetáculo para o mundo. Enquanto mais eles matam, mais eles se multiplicam. Por quê? Porque as pessoas não entendiam que loucura é essa. Homens e mulheres capazes de dar a vida, mas não abriam mão de suas convicções. O que está acontecendo hoje com Pedro e João, diante de uma proibição, é dizer não. Quanto a isso nós não obedeceremos. Quanto a isso nós vamos insistir numa obediência a Deus. Mas nós não queremos que fale mais esse nome. Mas nós continuaremos a falar deste nome. Ontem eu estava vendo no YouTube, um carinha falando, não sei nem se no canal dele se é real. Mas eu sei que é real porque a gente escuta muita coisa também.
Mas olha o que fazem com os cristãos, só porque descobriram que ele é cristão, que ela é cristã, na Coreia do Norte. Meu Deus. Eles vão matando os cristãos ali, ó, na unha. Eles não dão roupa para os cristãos, eles vão se vestindo até as roupas virarem trapo. Vão reduzindo o máximo possível a comida e vão forçando os cristãos a trabalhos cada vez mais pesados. Mas eles não se rendem ao governo. Permanecem convictos da sua opção por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tempos que se chamam hoje, a graça é que nós estamos no Brasil. Vá para a Coreia para você ver. A Coreia do Norte. Homens e mulheres que fizeram sua experiência, como Pedro e João, nós preferimos obedecer a Ele do que obedecer a vocês. Nós não vamos nos calar diante do que nós vimos e do que nós ouvimos. E por causa dessa convicção de Pedro e de João, é que o Padre Edmilson, que vocês estamos aqui. Se eles não fossem convictos, nós não estaríamos aqui. Só que Deus está colocando cada vez mais eu e você contra a parede. Para quê, Padre? Para que nós optemos pela luz e não pelas trevas. Olha aqui, ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Está fraco, só vocês que creem, né? Quem é a luz? Brasil vai ouvir, vou gritar mais alto, vocês gritam mais alto do que o Padre. Quem é a luz? Jesus. Ele veio ao mundo como luz. Mas os homens preferiram as trevas. Por isso que eu faço questão de, quando eu vou falar com vocês, de usar essa frasezinha: eu estou falando a católicos. Porque quem não é católico não tem obrigação nenhuma de se identificar com a minha pregação. Eu não estou falando para eles, estou falando para você. Que cada vez mais nós precisamos estar do lado da luz e não ter comunhão nenhuma com as trevas. Se eles concordam, se eles aplaudem, tem que matar mesmo, tem que abortar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é porque eles estão nas trevas. Agora nós não podemos entrar em comunhão com eles. A dor que eu sinto é quando eu vejo uma pessoa com esse título bendito, cristão, defendendo uma bandeira como o aborto. Isso é doloroso para nós, cristãos. Ou cristãos meia boca, meia tigela. Ah, mas... Não. A igreja vai dizer que a vida ela é negociável desde o momento da sua concepção. Concebeu no ventre, já não tem como se negociar aquilo ali. É vida. É vida. Eu estou tocando nesse assunto, amados, porque a gente cada vez mais precisa estar esperto. Porque a gente vai conversar com um jovenzinho hoje, ele quer colocar você contra a parede. Ah, Padre. Mas, para nós católicos não existe reticência. É ponto final. Não ao aborto e ponto final. A igreja não abre possibilidade para nenhuma possibilidade. Ah, mas... Eu lembro dessas freiras na Europa que foram... Os caras entraram no mosteiro e acabaram estrupando as freiras e algumas delas engravidaram. O que o Papa na época fez? Pediu que elas deixassem a vida religiosa e fossem cuidar dos seus filhos. Elas estavam saindo contra a vontade delas, não era aquilo que elas queriam, elas foram vítimas. Mas elas precisaram obedecer à ordem do Papa, deixar a vida religiosa para ir cuidar de um filho que ela não tinha desejado, mas que agora ela estava transportando dentro de si. Olha que cruz. Mas elas preferiram ficar com essa obediência a Deus e à igreja do que abortar. Para continuar na vida religiosa, vou matar, porque eu quero continuar sendo uma freira de Jesus. Seria a freira mais falsificada. Filhos, contemos com esse nosso amigo celestial. Ele está aí à sua disposição. Pela terceira vez, Santo Anjo do Senhor.
Vai ficando de pé. Nós queremos nos colocar na presença do ressuscitado. O mundo precisa ver que ele está vivo. Olha, eu estou com 22 anos de padre. São 22 anos que Deus tem me dado a graça de ver milagres. E como é que o senhor se sente, padre? Como você se sente? Pressionado, admirando. Porque eu sei que eu não faço milagre, eu sei que eu não sou curandeiro. Mas eu sei que Ele faz milagre. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei. E eu sei porque eu tenho visto. Talvez se eu não tivesse visto, eu poderia colocar uma interrogação, mas eu tenho visto. Eu tenho tocado. Eu tenho me admirado. Nem sei se ela está me assistindo. Se ela tiver, ela vai lembrar, porque ela que me contou. Aqui no rincãozinho da Canção Nova, filha, lembra? Se você estiver assistindo, que você se encontrou comigo chorando. Eu fiquei assim preocupado, que eu não estava entendendo o choro dela, né? Ela só chorava. Aí quando ela começou a respirar um pouco, ela dizia: padre, eu não estou chorando de tristeza não, é de emoção. Falei: por quê, filha? Porque numa quarta-feira, padre, quando eu acordei de manhã, eu percebi que o meu bebê não estava se mexendo na minha barriga. E as horas foram passando e aquele silêncio dele foi me preocupando. Quando deu uma 9 horas da manhã, eu já muito preocupada fui ao médico, porque eu não estava mais entendendo aquele silêncio. E quando o médico fez o ultrassom, ele me deu a péssima notícia: seu bebê está morto. Voltei para casa arrasada, destruída, porque ele pediu que eu voltasse, que agendasse o procedimento para tirar o feto. Quando eu cheguei em casa, totalmente desiludida da vida, acabada, destruída, eu sentei no sofá. E eu sabia, porque eu acompanhava já vocês. Sentei ali, tocava na minha barriga, sofrendo. E uma hora o Senhor olhou para a câmera de televisão, apontou o dedo para a câmera, disse tudo que eu vivi. E declarou que meu bebê, o médico tinha dito que ele estava morto, mas que Jesus estava ressuscitando ele no meu ventre. E ele, padre, aquele menino que está brincando ali, ó. Aí eu fui lá abraçar o milagre. Agarrei o milagre, apertei o milagre. Porque eu estava diante de um milagre. De um milagre. Jesus ressuscitou o bebê daquela mamãe no seu ventre. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O mesmo. Não duvidemos, Igreja Católica. Nós não precisamos buscar na esquina o que nós temos aqui dentro. Ah, mas na minha paróquia, no meu grupo, na minha cidade. Não, você tem que buscar Jesus. Talvez você não tenha nada, mas você tem Ele no sacrário. Está lá te esperando, ó. Ele é o mesmo que age aqui, sabia? Aqui a gente só proclama, mas ali está te esperando e é capaz de fazer coisas extraordinárias. Quanto testemunho a gente escuta no texto da misericórdia, coisas extraordinárias que aconteceram e que acontecem aqui, nesse santuário, na hora que se reza esse texto. E outras tantas realidades, Ele dá uns sinais que Ele está vivo, que Ele está vivo, que Ele está vivo. Levanta seus braços diante daquele que vive. Diga comigo: Senhor, Senhor, olha para mim. olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. E tem piedade de mim, Jesus. Tem piedade de mim. Eu preciso Eu preciso ser visitado ser visitado hoje, nessa quarta-feira, nesta quarta-feira, de uma forma particular. de uma forma particular. Eu quero, Jesus, Eu quero mais do que cura, mais do que mais do que milagres. mais do que milagre. Eu quero
Eu quero acreditar que o Senhor está vivo, que o Senhor está vivo, 100% vivo. 100%. E isso para mim basta. Isso para mim basta. O que vier O que vier serão acréscimos. serão acréscimos. A minha fé A minha fé precisa estar centralizada precisa estar centralizada no Senhor vivo. no Senhor vivo. Só isso Só que eu isso. estou te pedindo hoje. Eu estou te pedindo hoje. Se o Senhor quiser fazer mais, Se o Senhor quiser fazer mais, eu estou à disposição. eu estou à disposição. Eu já quero dizer a uma pessoa que quando eu falei do câncer da garganta, essa pessoa pensou assim consigo: oh, por que o padre não falou do câncer na boca? Mas eu não dei o tempo de falar do câncer na boca. Mas agora eu estou falando. Jesus está visitando você e eliminando um tumor na sua boca. Na sua boca. É algo de extraordinário, algo que vai ficar marcado, não só para você, mas marcado na vida daqueles que te conhecem, que sabem do seu problema. Canta, Manuel, vai. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Ele não mudou, diga, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, o seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona, não nos abandona, o poderoso de Israel, Deus fiel. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, o seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Aprenda, você, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor em todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, o seu braço forte continua operando em nós milagres, Operando em nós. não nos abandona, não nos abandona, o poderoso de Israel, Deus fiel. Vamos lá, canta junto. Ele não mudou, diga, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte, o seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Fecha seus olhos. Enquanto o ministério sola essa canção, com teus olhos fechados, faça a sua experiência com esse Deus que não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo, operando em nós milagres. Você que está em casa, talvez você esteja sentado, deitado, no hospital, nos acompanhando. Aí
no presídio, não sei aonde você se encontra agora. Fecha seus olhos. Aí nesse lugar, nessa sua cadeia, deixa ele entrar na sua realidade. Como ele entrou na realidade de Pedro e João, deixa ele entrar agora na sua realidade. Deixa ele visitar você hoje. Deixa ele tirar você dessa situação. Padre, os remédios não estão surtindo efeito. Já troquei de medicamento e quase todas as vezes que troco, parece que eu tenho piorado. É pensamentos de morte me rondando o tempo todo. São noites em claro, verdadeiras noites traiçoeiras. Filho, filha, se coloca diante dele. Se coloca diante dele, experimenta do que ele é capaz de fazer agora. Havia uma pessoa, porque ela não está mais com problema, que você andava puxando a sua perna esquerda. O Senhor curou a sua perna esquerda. Se você quiser caminhar, para você ver que você caminha com as pernas normais, caminhe para você ver que você não está mais puxando a perna. Já não há mais o problema na sua perna esquerda, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. O grande é o Shaddai, o grande eu sou, o Deus de Moisés, de Abraão, o Deus do ressuscitado, Jesus Cristo vitorioso. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você, deixa Ele tocar você. Permita que Ele vá naquele lugar secreto, naquele lugar da sua vergonha. Escuta, lugar da sua vergonha. Deixa Jesus entrar no lugar da sua vergonha e deixa Ele fazer aí o milagre. Deixa Ele fazer aí a obra. Ele é poderoso para espiritualmente tirar esse membro seu, do seu corpo, tratá-lo e devolvê-lo curado. Padre, Ele é poderoso para tirar o teu rim, tratá-lo espiritualmente e devolvê-lo. Um rim novo, um rim curado, um fígado curado, um fígado sem gorduras. Um fígado que estava comprometido, um fígado que cada vez mais, se houvesse insistência da sua parte, te levaria à morte. Ele é poderoso para tirar o órgão e tirar com delicadeza o nódulo, o tumor que já estava enraizado, que já era crescente dentro de você. Mesmo o tumor benigno, mas que se continuasse crescendo, poderia trazer prejuízo para a sua cabeça, poderia trazer complicações para o seu corpo. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para colocar a sua coluna no lugar. Você sofreu um acidente, você foi baleado, e a bala, quando te atingiu, deixou sequelas. E entre as sequelas deixadas pela bala, você hoje traz impossibilidades que foram deixadas pela bala. E Deus agora está te salvando, filho. Deus está te recuperando. Milagrosamente Deus está te recuperando. Você vai voltar ao seu pleno estado. Pleno estado. Eu vejo uma família, não é uma pessoa, é uma família, orando por uma menina. Vocês estão clamando por essa filha. Ela, de uma hora para outra, começou a perder os movimentos, e hoje ela encontra-se acamada. Vocês não têm o conhecimento, a medicina não sabe se posicionar.
Mas o Senhor está salvando a filha de vocês. A partir dessa noite de quarta-feira, durante esse período pascal, esse tempo pascal, ela vai entrar num processo de melhora, de melhora, de melhora, de melhora. Em Pentecostes vocês vão ver vossa filha recuperada, porque nosso Senhor vai trabalhar no corpo dela. Nosso Senhor vai começar a trazer os movimentos de volta. Não parem nada, não parem com a fisioterapia, não parem com o tratamento, porque nosso Senhor vai se utilizar de tudo isso para trazê-la plenamente ao estado perfeito. Ele é bom, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. E nós não queremos duvidar. Nós não queremos duvidar. O Senhor me fala de pessoas que perderam o olfato com Covid e que até agora não conseguiram recuperar 100% o olfato. Deus está te devolvendo a capacidade de cheirar, de sentir novamente o cheiro. Obrigado, Jesus. Ele não mudou. Canta mais uma vez, vai. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Bata a palma lá em cima. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas. É de propósito a palma em cima, vai. Forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai. O seu braço forte continua o mesmo, operando em nós milagres. Não nos abandona o poderoso de Israel, Deus fiel. Aplauda Jesus, vai, aplauda, 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 aplauda. O ressuscitado, o vitorioso.